Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nessa feliz oportunidade, vamos juntos refletir nas verdades da palavra de Deus. Vamos abordar um pouco sobre as etapas da vida de José e como José manteve uma comunhão fluente com Deus Todo-Poderoso, que assim possamos seguir o exemplo de José. Eu quero ler apenas um versículo em Gênesis capítulo 49, o versículo 22, que diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. A vida de José, filho de Jacó, foi profetizado sobre ele como um ramo frutífero, junto à fonte, que saía sobre o muro. Isso significa que as bênçãos de José iriam além do seu território, além do seu povo. E nós conhecemos a história pelo que ele passou, indo numa terra estranha, indo morar noutro país, no Egito. O interessante é que José estava vivendo no coração do Egito, mas o Egito nunca teve lugar de viver no coração de José. Então vamos acompanhar numa rápida meditação as etapas que José passou e vamos comparar com a nossa vida para ter um paralelo e avaliarmos se também em sermos fiéis a Deus não é esse mesmo caminho que muitas vezes o Todo-Poderoso por Cristo Jesus nos permite passar. Primeira etapa na vida de José: a perseguição dos seus irmãos por causa da inveja. Quem que não foi perseguido por causa de inveja? Quem que não foi caluniado por causa de inveja? Quem não foi afligido? Quem não foi desprezado? Quem não perdeu posições? Quem não perdeu oportunidade por causa da inveja? Isso é uma etapa que todo fiel precisa passar. Mas não é porque temos pessoas em volta de nós, próximas de nós ou distante de nós, que nos aflige por causa da inveja, que vamos perder a nossa fé, que vamos perder a nossa confiança no Senhor, que vamos nos desesperar. De maneira nenhuma. A nossa fé permanece viva em Deus, com inveja ou sem inveja. José foi lançado num poço sem água, numa cisterna, por causa da inveja dos seus irmãos. Mas isso não tirou a sua fé e a sua comunhão para com Deus. Uma segunda etapa que eu vejo na vida de José, de um filho querido, amado, bem cuidado por um pai próspero, ele foi levado e vendido como escravo numa terra estranha, numa terra de uma língua diferente, na terra do Egito. Essa é uma segunda etapa na nossa vida. Quando muitas vezes passamos por humilhações, vexações, quando as coisas não dão certo, quantas vezes mesmo servindo a Deus, o comércio de um servo de Deus vai à falência, uma pequena empresa, fica desempregado, não consegue arrumar trabalho, fica sem recursos, e os outros não compreendendo isso, passa-se por uma etapa de humilhação, passa por uma etapa de escárnio, de zombaria. É o caso de José sendo, do filho amado, um escravo no Egito. Escravo não tem vontade, escravo não tem opinião, escravo não tem nome. José vendido como escravo, o seu senhor podia até tirar a própria vida dele ou mandar ele tirar a vida de alguém. Escravo só obedece, só vive enquanto o patrão permita que viva se permitir. E assim estava José. Então, muitas vezes, a nossa fé pode ser tocada, pode ser trabalhada, burilada por Deus, quando passamos por um vale escuro, quando passamos por situações adversas, quando tudo está dando errado para nós. Mas saiba de uma coisa, o Senhor não te desamparou. Assim como a Bíblia nos mostra que o Senhor estava com José em todo o tempo. O Senhor esteve com ele na adversidade, esteve com ele também na bonança e na vitória. Assim, Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco.
Essas etapas da vida, não tem como sair fora das etapas que nós precisamos passar para a nossa fé ser aperfeiçoada. Terceira etapa que eu vejo na vida de José, a tentação. A casa de Potifar, ele se tornou o servo que administrava todos os outros servos. Mas a mulher de Potifar chamava ele para se deitar com ela. E nos dias de hoje, a tentação é muito forte também, porque é uma sociedade em que vivemos que se levanta a bandeira para o adultério, se enaltece a prostituição. Se dizem que se as pessoas têm vontade de serem felizes, pode fazer o que quiserem. Mas diante de Deus isso é pecado, e pecado grave. É pecado contra o próprio corpo. Quem peca nesses pecados de promiscuidade, de impureza, de luxúria, entra espíritos malignos na vida das pessoas. E a pessoa precisa de libertação. Vivemos hoje numa sociedade que enaltece através das piadas a infidelidade, através de filmes, através de novelas, através de movimentos, que a infidelidade é normal, mas não é normal. É um grave e sério pecado contra Deus. Que cada um de nós precisamos a cada dia da graça de Cristo para dizer não. E quando falamos não, nós somos aqueles que contrariamos a sociedade. Mas mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. E José resistiu à tentação no Egito. Ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha uma comunidade de culto, não tinha uma igreja, não tinha os seus familiares para falar dos mandamentos de Deus, mas ele tinha uma verdadeira comunhão com o Senhor, ele tinha uma fé viva, uma sinceridade em servir a Deus, um amor, o Espírito do Senhor estava com ele. Ele resistiu e não aceitou ter casos de pecado com a mulher de Potifar. Lembra-se da oração do Senhor Jesus ao Pai, dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa etapa da tentação, todos passam também. O importante é manter a fidelidade para com Deus. A outra etapa de José foi a mentira da esposa de Potifar, porque ela disse que era José que queria se deitar com ela, e por isso Potifar o mandou para a prisão. Mentira! Quantas mentiras contra você, quantas mentiras contra mim, quantas mentiras, calúnias, fofocas, mexericos, quantas murmurações as pessoas levantam, sendo que a pessoa não fez, sendo que é apenas uma difamação, é uma calúnia, mas as pessoas levantam o engodo, a mentira, a falsidade, o engano, distorcendo a verdade. Jesus disse: um pouco de fermento já leveda toda a massa. Mas a mentira, ela cai por terra depois de um tempo. A mentira é como aquela comparação que Jesus falou: é a casa edificada sobre areia, que vem a chuva, sopra os ventos, corre os rios e a casa cai. Agora a verdade prevalece. A verdade é a casa firmada sobre a rocha. Vem a chuva, corre os rios, assopra os ventos e a casa fica firme. A verdade prevalece e a mentira se dissipa, se desfaz. Louvado seja Deus! Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade. É a verdade. Outra etapa na vida de José, muito importante, que quando ele interpretou lá no cárcere o sonho do copeiro do faraó e do padeiro de faraó, foi feita uma promessa para ele, que eles, saindo de lá, se lembrariam de José, mas acabaram se esquecendo dele. Quantas promessas recebemos de pessoas que se esquecem de nós? Promessas que vão nos ajudar, promessas de emprego, promessas de oportunidade, promessas de contrato, promessas que o gerente do banco vai nos ajudar para investir no negócio, e tudo se cai por terra. Mas José não perdeu a sua confiança em Deus, não perdeu a sua fidelidade.
não perdeu o seu desejo de ser mais e mais ligado ao Senhor, obediente à voz do Espírito do Senhor que estava sobre ele. Mesmo os homens falhando com as suas promessas, porque eles se esqueceram de José. Sabe aqueles que se esquecem de você? Não receie não, porque o importante é Deus não se esquecer de você. É Deus não se esquecer de mim. No tempo certo, Deus cumprirá em nossas vidas o seu plano, o seu propósito, as suas promessas. Ainda que a promessa das pessoas aqui da terra caiam por terra, mas as de Deus não cairão. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E uma última etapa na vida de José. Eu escrevi uma mensagem sobre isso há muitos anos atrás. O título da mensagem é Quando Nada de Deus Acontece. José ficou 2 anos lá depois de haver interpretado o sonho do padeiro de Faraó, que já havia sido restaurado como padeiro, e ficou um período como se nada tivesse acontecendo. Deus estava trabalhando na vida daquele que espera nele, mas quem está vivendo é um período do nada acontecendo. Você me pergunta, mas pastor Rogério, por que isso? Porque na vida dos heróis nós vemos isso. Muitas vezes você lê sobre os profetas da Bíblia, mas aquelas manifestações vinham por um tempo e às vezes demorava anos para voltar. Você olha para a vida de Moisés e vê o nada de Deus acontecendo durante 40 anos no deserto. Você olha para Davi e vê o nada de Deus acontecendo, Davi fugindo de Saul pelo deserto durante 13 anos. Você olha para a vida do apóstolo Paulo, você vê um nada de Deus acontecendo de 3 anos no deserto da Arábia, e depois uns 10 anos lá em Antioquia, até Barnabé chegar e o Espírito Santo falar, separai a mim Paulo e Barnabé para a grande obra que eu tenho para levantá-los. Então, às vezes, há um período na sua vida, na minha vida, quando nada de Deus está acontecendo. Mas não percamos a fé, não percamos a confiança. Nos mantemos fiéis a Deus vencendo o mundo, a carne e o inimigo. Porque aquilo que o Senhor tem preparado para nós vai chegar. Deus para os fiéis sempre tem uma mesa no deserto com um banquete especial preparado. Que esta mensagem possa fortalecer o seu coração, que essas etapas que José passou, muitas delas nós temos que passar e que possamos ser fiéis ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe multiplicadamente a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.